Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. É com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite. Alegria essa baseada na salvação dada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por esta salvação, é por este privilégio que nós nos alegramos em podermos participar, fazer parte da Igreja de Deus e poder compartilhar a sua palavra. Então, com muita alegria, alegria essa baseada na graça, na misericórdia do nosso Deus, onde nos outorgou a salvação através do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Nós vamos dando início ao culto aqui nesta noite. Que você esteja bem aí na sua casa, na sua família. Nós ainda estamos com os cultos online, né? Quer dizer, vamos continuar online, culto presencial ainda não, embora nós temos tido, graças a Deus, uma melhora no nível de contaminação, tem diminuído, tem aumentado as vagas de UTI, né? Nós estamos melhorando as vagas de UTI, mas nós não temos ainda uma certeza. Aqui no Rio Marinho tem sido um dos bairros mais complicados em relação à Covid, né? Mas nós seguimos aí fazendo nosso culto online. Assim que nós entendemos que é um momento interessante, junto com os irmãos, nós vamos estar voltando. Mas a prudência é muito importante nesse momento, irmãos. Então eu louvo a Deus pela compreensão dos irmãos, pela participação dos irmãos. É bom tê-los aí participando através da internet. Eu sei que não é fácil esse entretenimento, né? Conseguir ficar firme aí pelo celular ou pela televisão, como você veja. Então tem muita certa dificuldade. Mas nós continuamos cultuando a Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei que os irmãos estão conseguindo fazer da sua casa a igreja de Deus. O marido ou a esposa tem fazendo o papel de sacerdotes na casa, os sacerdotes fazendo cultos nos lares, se unindo mais, valorizando esse tempo junto com a família. Graças a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. E é interessante que o povo de Deus tem se deliciado disso, de poder estar junto com a família. Às vezes a gente fala que está trabalhando, está buscando fazer algo pela família, mas muitas vezes nós estamos longe. E esse é um tempo de estar junto. Infelizmente, esse junto para algumas pessoas foi terrível. Acabou com agressões, separações. Mas o povo de Deus tem sido abençoado. E se você tem tido dificuldades na família nesse tempo, conte conosco, nós queremos orar por você. A solução é Jesus Cristo e você pode tomar posse disso. Faça parte junto conosco da família de Jesus, do corpo de Cristo, e você vai ter a solução da sua vida, talvez não do seu casamento, mas da sua vida, e através da sua vida transformada, um casamento transformado também. Que Deus te abençoe. Eu quero passar aqui para os nossos pedidos de oração, feito aqui agora, dia 26/4, né, que já foi atualizado. Eu quero compartilhar alguns nomes com os irmãos. Eu conto com as suas orações. Você, se precisar de oração para alguém, por você mesmo, conte conosco, nós vamos estar orando também. Mas você pode contar com a gente, a igreja vai estar orando. Se alguém estiver precisando de ajuda, precisando de alguma coisa, dentro das nossas condições, nós vamos tentar ajudar, tá bom? Nós estamos, inclusive, quero deixar para os irmãos, nós estamos com a incumbência de ajudar uma irmã aí que perdeu algumas coisas no vendaval que teve para trás. Então vai ser preciso fazer uma reforma, algumas coisas é possível que eu venha estar pedindo aos irmãos essa ajuda, tá bom? Nós não temos costume de ficar pedindo dinheiro para ninguém, assim, não é a nossa praia é pregar o evangelho, mas quando alguém precisa de ajuda e a gente não consegue fazer, a gente pede ajuda da igreja, dos irmãos. Então, se você puder nos ajudar depois, a gente vai estar passando aí esse pedido, e eu peço que você, junto a Deus, veja o que você pode fazer. Se você quiser, nós receberemos com muita alegria para poder compartilhar com essa pessoa que está precisando, ok? Então vamos lá. Pastor Lendino está melhorando o aneurisma, está esperando já para ir para o quarto, falamos há poucos dias sobre isso.
A irmã Joana, nossa irmã Joana aqui, do lado de frente da igreja, precisa das nossas orações, precisa, os irmãos puderem dar ligada para ela, para conversar com ela, para animar a irmã. Ela foi ao pronto-socorro há poucos dias, está sendo acompanhada, está sendo medicada, mas ela precisa do remédio comunhão. Então, vamos estar orando pela irmã Joana. Irmã Maria Cecília também, se você puder ligar, liga para ela também. Saúde dela, está com tratamento para estar fazendo. Aqui nós temos pedido pelo professor Fernandão, problemas psicológicos pessoais. Ainda lembrando da neta da irmã Jocelia, Alice, para o desenvolvimento dela, né? Que Deus seja com ela, com o Austin, com a Jo, o cuidado para com ela, e também o Rodrigo, outro filho que eles têm, né? O irmão Carlos Alexandre aqui do lado está retornando ao compromisso com o Senhor Jesus. Eu peço por ele, pela sua mãe Inete, ela está participando do estudo bíblico conosco. Domingo passado ela participou, então peço que vocês estejam orando por elas também. Irmãos Kelly e André, da Igreja Batista de Bandeirantes, né, foi que perderam a filhinha, então pelo consolo para essa família, nós já falamos algumas semanas atrás. Pedimos também para aquelas pessoas que estão desempregadas e pelo sustento. Nós temos pessoas que estão passando necessidade, passando dificuldade, passando fome, e não só orar, irmão, vamos fazer alguma coisa, né? Se você souber, não conseguir ajudar, a gente junta e vamos tentar sanar essa situação, tá? Aqueles que estão esperando seus benefícios, eu lembro do meu cunhado Adeilson, está aí participando com a gente também, pelo seu benefício, pela sua saúde, pelo seu tratamento ali na coluna, do intestino, que Deus possa ser com ele também. Ana Clara, saúde física, emocional e espiritual. Agora, pelo consolo daquelas pessoas que se encontram com Covid, né, que foram contaminadas. Irmãos, não só Covid, mas problema de coração, problema de diabetes, uma série de doenças. Nós não estamos aqui para fazer igual a televisão faz, só Covid, só Covid. Não. Nós estamos aqui para orar ao Deus Todo-Poderoso que pode curar, se Ele quiser. Pode tratar, pode usar os médicos, mas não existe só Covid, existe um monte de doença. E nesse tempo de Covid, muitas pessoas psicologicamente estão doentes, com depressão, querendo tirar suas vidas, desestimuladas. Então, muita gente com problema psicológico também. Então, nós estamos à disposição para buscar o nosso Deus, para ajudar essas pessoas. E muita gente na igreja também. A gente não consegue ficar longe, nós somos feitos para ficar junto. Ovelha fica junto. O nosso pastor cuida de nós. O pastor supremo, Jesus Cristo, ele cuida de nós. E a gente está sentindo falta desse ajuntamento nesse tempo. Então a gente precisa orar também pelos irmãos por isso. Eu quero agradecer a Deus por aqueles irmãos e irmãs que foram curados, por aqueles irmãos que estão na frente da batalha lá do Covid, aqueles irmãos que já conseguiram a segunda dose da vacina. Lembrando que a vacina é Jesus, mas por esse tempo a vacina é importante. Se Deus permitir, nós tomaremos a nossa segunda dose amanhã. Então agradecer a Deus por isso também. Hoje a Ana Beatriz faz aniversário, vamos agradecer a Deus também por isso. Então eu quero, junto com você nesse momento, colocar diante de Deus esses pedidos, agradecimentos. Eu quero que os irmãos lembrem ali dos familiares da irmã Cristina, o Hudson, o Dinilson, as tias dela, está na nossa lista aí. E eu peço especialmente para a irmã Cristina e para o irmão Cleudes, que estão em tratamento, precisam das nossas orações constantes. E se você puder ligar para esses irmãos também, liguem, coloque-se à disposição, tá bom? Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Mas acima de tudo, Senhor, muito obrigado pelo privilégio da salvação, onde o Senhor nos viu nas trevas, Senhor Deus, condenados à morte eterna, perdidos, sem nenhuma condição. Pela sua graça em Cristo Jesus, o Senhor nos deu a salvação. E por isso estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, podendo falar do seu amor, da sua misericórdia, e falar também, Senhor Deus, nesta noite, o que é ser membro da Igreja de Jesus. E eu te peço que a sua palavra alcance as pessoas que aqui estão, que ainda não fazem parte da Igreja de Jesus. Também peço, Senhor Deus, por aqueles que se encontram enfermos, e nós entendemos que é o propósito do Senhor, é o momento de tomar uma decisão, de pensar sobre sua vida espiritual, que nós estamos todos, Senhor Deus, propensos a morrer a qualquer momento. E morrendo, Senhor Deus, qual será o destino? Nós um dia tivemos a resposta do Senhor e nós recebemos isso. E nós pedimos que, em nome de Jesus, as pessoas que se encontram agora chocadas
enlutadas, que estão tendo um momento de pensamento, Senhor Deus, que elas possam entender que tem um propósito do Senhor nas suas vidas. Nesta noite eu coloco diante de suas pessoas que estão enfermas, não só os que estão com Covid, mas aqueles que também estão com problemas psicológicos, aqueles que estão com problemas conjugais por causa da pandemia. Eu coloco diante do Senhor, meu Pai, e peço, Senhor Deus, o socorro, a cura, se for a sua vontade, o tratamento através dos médicos. Peço também, Senhor Deus, o seu socorro para aquelas pessoas que estão sentindo falta do seu alimento. Senhor, como é difícil a pessoa não ter aonde tirar, não ter de onde, Senhor Deus, saber de onde virá o sustento, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa suprir, Senhor Deus. Mas eu sei que o Senhor tem colocado em nós condições de poder ajudar. E eu te peço que em nome de Jesus nós possamos, dentro das nossas condições, poder ser essa resposta do Senhor. Como pessoa, como igreja, nós queremos colocar diante do Senhor também, meu Pai, a vida, Senhor Deus, de cada pessoa, Senhor Deus, que tem outras enfermidades, que tem sofrido dificuldade para não concluir sua cirurgia por causa desse momento, tem faltado medicações, tem faltado emprego, Senhor Deus, e muitos não sabem o que vão comer amanhã, mas nós sabemos que o dia é hoje, hoje é o dia da salvação, e nós queremos que o Senhor encha esses corações da sua graça, esperem que eles possam crer no Senhor, mas que eles possam ser assistidos pelos seus servos e servas, onde quer que estejam, que eles entendam que há um Deus que tem interesse em nos ajudar, que se preocupa conosco. Eu quero agradecer nesta noite pela vida da Ana Beatriz, onde o Senhor dá mais um ano de vida para ela. Abençoe a vida dela, abençoe a vida da família ali, do Rosmério, da irmã Juliana, ser com o Júnior, ser com a Camila. Guarde e abençoe essa criança que já está, Senhor Deus, estudando a sua palavra, sabendo a vontade de Deus para a sua vida. Eu sou grato ao Senhor por isso. Muito obrigado por essa noite. Nós queremos que o Senhor fale, Senhor Deus, através dessa noite, nesse estudo de hoje, que é um entendimento bíblico da membresia da igreja. Que os irmãos entendam o que é ser membro da igreja de Jesus, membro da igreja onde só Jesus Cristo nos coloca na igreja. Então eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos use e que o seu nome seja exaltado, que toda honra, toda glória seja dada a ti. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 24, 25 e 26. Mateus 16, 24, 25 e 26. Nós vamos falar hoje, é o nosso sexta marca de uma igreja saudável. Nós vamos estar falando sobre um entendimento bíblico sobre a membresia da igreja. Ou seja, o que a Bíblia diz sobre ser membro da igreja. O que a Bíblia diz? Nós vamos começar com palavras do Senhor Jesus Cristo. Membro da igreja. O que é ser um membro de uma igreja de Jesus, uma igreja local? E o que é igreja? Né? Quem é que pode participar da igreja? Quem são as pessoas que participam da igreja? Então, Mateus 16 não será o único texto que nós vamos ler, leremos outros textos, e nós estamos colocando esse texto como base, porque ele chama a nossa atenção, e esse chamado vem direto do Senhor Jesus Cristo. Não que os outros não sejam, mas esse é o Senhor Jesus falando, lá em Mateus, no capítulo 16, ok? Vamos ler a palavra de Deus. Pode ser que esteja uma versão diferente da sua, mas é isso que Jesus quer dizer. E ele vai falar sobre compromisso, comprometimento. A primeira coisa para um membro de uma igreja saudável. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Então Jesus disse que quem quiser seguir ele deve negar-se a si mesmo. Para fazer parte de uma membresia, de uma igreja saudável, nós precisamos ter comprometimento. É o que Jesus está dizendo. Quem quiser seguir a Jesus tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir a Jesus. Se a gente terminar aqui agora,
Se a gente só falar, você tem que ter um compromisso com a igreja. Acabou, era isso aí, e a gente terminaria aqui e a mensagem estava dada. Mas eu preciso trabalhar um pouco isso, mas fica na sua mente. O que eu tenho que fazer quando membro da igreja? O que eu tenho que fazer? Tomar sua cruz a cada dia, se negar, negar-se a si próprio, tomar sua cruz e seguir a cada dia. Todas as estéticas que aparecem de carro, a nossa época, o nosso tempo, ou tudo que se pensa em escrever, nós encontramos um medo do compromisso. A palavra fobia é uma época de medo de ter compromisso. São pessoas que moram juntos, mas não querem se casar. São pessoas que namoram, né, namorido, namorado, namorida, mas não querem se casar. Pessoas que vão à igreja, mas não querem ser membros da igreja. E acham que com isso já estão fazendo alguma coisa. Pessoas que fazem obras e pensam que estão fazendo papel de membros de igreja. Pessoas que se acham tão boas que não têm compromisso com a igreja. E é esse tempo que nós estamos vivendo. Então, a gente pode ver muitas coisas boas que poderíamos estar fazendo, e a gente deixa de ter um compromisso, porque isso pode atrapalhar muitas coisas boas que a gente podia estar fazendo, e a gente deixa de fazer muitas vezes porque nós temos que nos comprometer com a igreja. Embora a igreja não nos atrapalhe a fazer muitas coisas boas, ela não atrapalha, mas a gente faz opções do que é mais importante para nós. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele diz que a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas vão ser acrescentadas. Então, você pode ser uma pessoa que tem medo de compromisso e ser cristão ao mesmo tempo? É possível alguém ter medo de compromisso e ser cristão ao mesmo tempo? É possível que nós tenhamos dúvidas, irmãos. É possível que nós tenhamos alguma dúvida, alguma dificuldade para entender algumas coisas no decorrer da caminhada. Deus vai revelando para nós. Agora, não ter compromisso e ser membro da igreja é um negócio complicado. Porque Jesus já disse, negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, isso é comprometimento. E isso é um comprometimento geral. É geral. Então, no decorrer da vida cristã, você vai sendo ensinado, discipulado pela igreja para ter esse compromisso. Olha só o que Mateus 16:4 diz. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se. Irmãos, eu queria fazer isso, mas negue-se. Negue-se a si mesmo. E tome a sua cruz, o seu compromisso. A sua cruz é seu casamento, não é seu segundo casamento, não é você não conseguir ter casado, não é você estar desempregado, não é a sua cruz, não. A sua cruz é o seu compromisso com Cristo, o seu dia a dia. Esse negócio de casamento, negócio de emprego, isso é coisa daqui. A cruz é o meu comprometimento. A cruz de Cristo era os nossos pecados. O Evangelho completo. A nossa cruz é agora a nossa caminhar salvo, o nosso caminhar comprometido com esse Cristo da cruz. Então, ser membro de uma igreja requer compromisso. Os irmãos devem ter visto e concordam comigo nisso. Compromisso, então, irmãos, eu quero mostrar, baseado no livro As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Nós vamos explicar isso em 3 perguntas. 3 perguntas que nós vamos fazer no decorrer desse estudo. Nós vamos informar para vocês acerca de que é do entendimento bíblico da membresia da igreja. A primeira pergunta é o que é uma igreja, nós vamos falar sobre isso. A segunda, por que reunir-se a uma igreja? E o que envolve ser membro de uma igreja? Então, são essas 3 coisas. E eu espero que você consiga entender isso. O que é uma igreja, por que reunir-se a uma igreja e o que envolve ser membro de uma igreja. Em primeiro lugar, o que é ser membro de uma igreja? Vamos lá. A palavra igreja não se refere apenas à unidade organizacional. A gente sabe que igreja é
eclésias, né? Ou seja, os chamados para fora, no grego, no original. Nós vamos falar da igreja em si, exatamente a igreja pronta, não vamos falar como instituição, pessoa física, mas aí como se dá os membros dessa igreja, como é que se adentra essa igreja. Então, primeiro lugar, o que é a igreja? Então, veja bem, você já ouviu falar em igreja de budista? Igreja judaicas? Igreja de espírita? Todas as vezes que você vem falar igreja, ela tem a ver com cristãos. Porque quem trouxe esse nome igreja, você vai ver lá na Bíblia, nos evangelhos, foi Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, numa conversa com Pedro, e a igreja católica tem um entendimento diferente do nosso em relação àquela conversa de Jesus com Pedro, e Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele era, e Pedro vai, pelo Espírito Santo, fala para Jesus: olha, você é o Filho de Deus, eu venho vir e tal. E Jesus fala para ele: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Primeiro que o nome Pedro não é pedra, é pedrinha, né? É pedrinha. E o que Jesus quis falar, o nosso entendimento evangélico, é que Jesus disse que sobre a palavra que Pedro falou, é sobre a palavra que Deus vai edificar a igreja. A igreja católica teve um outro entendimento e achou que Pedro era o Papa, e ela anda nesse entendimento de que Pedro foi o primeiro Papa e tal. Nosso entendimento é que Jesus estava instituindo ali a igreja através da sua palavra. Baseado na palavra, sobre essa pedra, Jesus ia edificar essa igreja. Ok? Então o entendimento de igreja, ela é voltada para cristão. Então o budista, ele não frequenta igreja, ele não tem igreja. O espírita não tem igreja. O judaico também não tem igreja. Então, se nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de igreja, estamos falando de Cristo. Então, outros segmentos não entram nessa história, ok? Então você nunca viu falar. Então, a palavra igreja, ela é totalmente cristã. Isso está bem claro. A palavra igreja é cristã. Quando eu falei compromisso lá atrás, é compromisso da igreja de Cristo. Compromisso com Cristo. Nós vamos explicar lá na frente como fazer esse compromisso. Como adentrar? É homem que faz isso por conta própria? Não. Mas a gente vai explicar isso. Então, quando nós falamos a palavra igreja, nós não queremos dizer fundamentalmente um edifício. Não. Esse sentido é secundário. Por exemplo, eu estou aqui no gabinete, no templo da igreja, no templo. Mas a igreja está aí. Interessante. A igreja está agora espalhada. Ela está unida em Cristo, nós estamos em um só. Mas ela está aí nesse momento. Então, nesse momento nós estamos falando fundamentalmente do edifício. Então, de acordo com o Novo Testamento, a igreja é primariamente um corpo de pessoas que confessam e dão evidências de que foram salvas. Apenas pela graça de Deus. Então, somente para a glória e por meio da fé em Jesus Cristo. Então, estas pessoas, elas entenderam o Evangelho, elas aceitaram Jesus e agora elas fazem parte da igreja. Isso, irmãos, é excludente. Isso faz uma divisão, uma separação. Então, para eu ir para a igreja, eu tenho que ter um compromisso com Jesus. Para ser membro da igreja, eu preciso ter um compromisso com Jesus. E é um compromisso claro, pública profissão de fé. Continuando, o ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo em determinada área constituída. Isso é uma igreja. Isso é uma igreja. Esta igreja, ela tem autoridade, ela é subordinada à autoridade terrena. Romanos 13 diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Estamos obedecendo uma lei nesse momento, mas ela tem autoridade dada por Deus de ligar na terra e desligar na terra. Então, a igreja, ela tem essas autoridades. Contudo, a maioria das referências de igreja no Novo Testamento fala de um corpo pessoal e local, ativo, afetuoso, de pessoas comprometidas com Cristo e com as outras, umas com as outras. Isso é igreja. É um corpo que você pode ser excluído e na qual pode ser incluído. Não entenda que eu estou querendo falar aqui de disciplina. Disciplina é de semana que vem. É o estudo 7. Mas eu estou falando de o poder que a igreja tem. Ela inclui e ela pode excluir. Então você considera isso, presta atenção. Se você não
se não tem meio de você ser excluído da igreja local que você frequenta atualmente, isso talvez aconteça porque você não foi incluído nela como a Bíblia diz que isso deve ser. Então só pode ser excluído quem está incluído. Então peraí, você faz parte de uma igreja que você não tem nome no hall, você não exclui ninguém e não inclui ninguém. Está ali, vai quem quer. Então isso quer dizer que você não está incluído na igreja da forma como a Bíblia diz. Então peraí, então você não tem compromisso com a igreja. Primeiro ponto. Então, isso sabendo o que é uma igreja. A igreja é uma comunidade de crentes unidos num pacto. Ao pacto. Quando eu venho participar da igreja, eu entreguei a vida para Jesus. Foi confirmado que eu sou pecador. E eu agora, sabendo que sou pecador, estou morto eternamente, condenado, eu entrego a vida para Jesus. Eu pactuei. Agora, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero te seguir como meu Senhor e Salvador. E aí volta lá naquele capítulo 16, versículo 24. Eu vou me negar, não vou fazer o que eu fazia, o que eu gosto de fazer, para agora fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Porque aquela vida que eu tinha, eu não tenho mais. É essa a ideia das pessoas que estão unidas, que compõem a igreja. Pelo menos é essa que deve ser. É para aqueles que o Espírito Santo ortogou um novo nascimento e que se reúnem em uma comunidade pactual. Lembremos de Nicodemos capítulo 3 de João. Nicodemos chega para Jesus e diz: olha, Senhor, nós vemos que só que alguém de Deus pode fazer as obras que tu fazes. E Jesus diz: olha, necessário é você nascer de novo. Para ser membro da igreja de Cristo, tem que nascer de novo. É um requisito. Porque não adianta estar numa igreja e não nascer de novo, não resolveu nada em relação à sua situação com Deus. Continua condenado. Então esse novo nascimento é dado por Deus. Continuando, se você prestar atenção no livro de Atos dos Apóstolos, não haviam evidências que tinham membros daquela igreja que não eram, pessoas que estavam ali que não eram membros. Todas aquelas pessoas estavam arroladas, tinham os nomes, as pessoas tinham uma comunhão, um relacionamento. Não tinha ali pessoas que não eram comprometidas com Cristo e não havia tido um novo nascimento. E a Bíblia diz que a igreja ia acrescentando a cada dia, Deus ia acrescentando aqueles que ainda sendo salvos à igreja. Deus é que coloca na igreja, Deus é que dá um novo nascimento. Então, para fazer parte da igreja, tem que ter o pacto com Jesus e tem que fazer parte, tem que ter recebido um novo nascimento. Continuando, Paulo escrevendo aos Coríntios, chama, e a igreja de Corinto, nós estamos pregando sobre lá, Paulo, quando escreve para chama eles de santificados, e diz que eles devem ser santos, ou seja, viver uma vida de santidade. Eram pecadores, estavam fazendo as mesmas coisas que as pessoas de Corinto estavam fazendo: adultério, prostituição, desfazer de outros irmãos, divisão na igreja, brigas. Paulo chama de santos. Por quê? Porque Deus os tomou, os convenceu do pecado, da justiça e do juízo e colocou eles na igreja. Então é Deus que nos coloca na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A maneira figurada que Paulo usa, que a igreja é o corpo de Cristo, o ajuntamento de cristãos comprometidos com Cristo, uns com os outros. Isso é a igreja. Isso é a igreja. E aí a segunda pergunta: se a igreja é isso, ela depende de um pacto, ela depende, a pessoa que, os membros são pessoas, membros da igreja precisam ser pessoas que reconheceram que são pecadores, se converteram e tiveram agora a confirmação do Espírito Santo das suas vidas e se entregaram. Então, essas pessoas, elas sabem o que é a igreja, elas estão na igreja. Agora, por que se unir à igreja? Pergunta até fácil de responder, né? Se eu fui convencido do pecado, da justiça e do juízo, aonde é que eu vou obedecer a Cristo? Aonde é que está o corpo? É na igreja. Mas vamos por parte. Ser membro de uma igreja é um assunto crucial para entendermos para que Cristo está chamando você como discípulo dele. Então, ser membro da igreja é crucial para que nós possamos entender para que Deus me chamou para esse negócio, para que me chamou para a igreja. Tem um objetivo. Tem um objetivo por você estar vivo, e esse objetivo é Deus salvar você e te colocar na igreja, para você servir Ele, na igreja dele.
necessariamente na igreja batista, irmãos. Estou falando da igreja local, onde está o ajuntamento das pessoas que entregaram a vida para Jesus. Então, Batista, Assembleia, as igrejas que professam o nome de Jesus por aí afora. Não é só a igreja batista. Unir-se à igreja não salvará. Ser membro de uma igreja não salva. Não salva. Assim como as boas obras não salvam, a educação, a cultura, as amizades, as contribuições financeiras e seu batismo não salvarão. Não adianta vir dar carro para a igreja, não adianta dar dinheiro, oferecer nada e ser batizado na igreja. Isso não vai salvar. Não vai te salvar. Então, assim, as pessoas que não conhecem, não fizeram pacto com Jesus ainda, elas não devem se unir à igreja pensando que isso vai salvá-las. Unir-se a uma igreja é primeiro aprender o que é ser um cristão. Então você precisa ter um conhecimento da palavra de Deus, e aí você vai, através da palavra, e você obedecendo a palavra, você vai começar a entender o que é ser cristão. Simplesmente fazer parte de um hall de membro de igreja não quer dizer que você é membro da igreja. Isso é uma membresia que nós vamos ver que é falha. Uma certa pesquisa foi feita que uma igreja tinha cerca de 200 membros, e desses 200 membros apenas 60 pessoas frequentavam os cultos. E aí eu pergunto para você, o que mostra que essa igreja de fato, quem são os membros dessa igreja? Os comprometidos com essa igreja? São os 200 ou são os 160 que de fato participavam dessa igreja? Então a gente tem que pensar, por que isso? Então, o que é ser membro de uma igreja? Então, 5 razões, ou por que se unir-se a uma igreja, né? Nossa segunda pergunta. 5 razões para você se unir à igreja, a uma igreja. Primeiro, para assegurarmos a nós mesmos. Então, João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e lhe manifestarei. Então, você não deve se unir a uma igreja para ser salvo, mas pode querer unir-se à igreja porque essa ajude a assegurar a você que você é salvo. Então, quando você se une à igreja, não é para você se salvar, mas a sua participação assegura que você é salvo. Então, as palavras de Jesus dizem: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, pode ter muita gente no hall de membro que conhece os mandamentos de Jesus, mas não os guarda. Ainda no capítulo 15 de João, diz assim: se guardares os meus mandamentos, 15:10, se guardares os meus mandamentos, estarei em meu amor, como eu guardo, tenho os mandamentos do meu Pai, e estou em seu amor. Então, quem tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, olha só o que implica o nosso compromisso com Deus. O que é ser membro? Para que se unir à igreja? É unir para nós garantirmos a nossa segurança. Porque se de fato nós guardamos os mandamentos de Cristo, nós temos o amor dele e seremos amados por ele. Antes de nós reconhecermos o nosso pecado, nós estamos separados de Deus. Então a gente precisa ter esse benefício através de Jesus Cristo. João, ainda, 15:14. Meus amigos sois vós outros, se fizerdes o que eu vos mando. Nós vamos ler lá na frente o que Jesus manda que nós devemos fazer como membros de igreja, como ser um membro de igreja, né? O que implica ser um membro de igreja, que é a nossa terceira e última pergunta. Nós vamos falar isso lá. E João 3,17 diz: sabeis estas coisas, olha só, João, se você sabe que você tem que amar a Deus, guardar os mandamentos de Jesus, saber eles e guardar, você é amado de Jesus, então você sabe o que você precisa fazer. Então, João 3,17 diz assim: se você sabe essas coisas, você será muito feliz se vocês fizerem. Então, se você sabe que você tem que saber os mandamentos de Jesus e os guardar, os obedecer, se você sabe disso, você será muito feliz se você os fizer. Lembra que eu falei da felicidade que estamos começando? Eu não disse que está tudo bem comigo, eu não disse que eu estou focando de alegria, mas eu disse que a nossa alegria é na graça de Deus. Então nós somos felizes pela salvação.
Então, se você sabe dessas coisas e as obedece, você é muito feliz. Mas se você não obedece, você ainda não alcançou a muita felicidade. Em segundo lugar, deixa eu tentar passar aqui. Ser membro de uma igreja local ainda é o primeiro, né? Não salvará, mas é um reflexo de que nós somos salvos. Ser membro de uma igreja não salvará, mas é um reflexo de que nós estamos sendo salvos. Como podemos ter certeza de que somos realmente salvos? 1 João 4,20. João diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, mentiroso é. Porque quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus, o qual não viu? Então, se você não ama seu irmão, é um sinal de que provavelmente você não foi salvo. Então é necessário o amor igual Cristo amou para com o nosso irmão. É uma prova. É uma prova de que nós somos salvos ou não. E a outra prova é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, ou comprova com o nosso espírito, dá provas ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. É isso que prova o novo nascimento. Quando nos tornamos membros da igreja, de uma igreja, estamos dando as mãos uns aos outros para conhecermos e sermos conhecidos uns pelos outros. Não tem como ser da igreja sozinho. Nós, como igreja, nós fazemos parte de uma equipe de Deus para fazer a obra de Deus. Nós não fazemos a obra sozinho. O pastor não trabalha sozinho. O pastor depende da ajuda de todos os irmãos. Os irmãos dependem da ajuda uns dos outros. Como igreja, nós dependemos uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Igreja é isso. Então, ser membro de uma igreja é isso. Para que nós vamos nos unir para uma igreja? Em segundo lugar, para evangelizar o mundo. Nós somos chamados por Deus para compartilhar com o mundo aquilo que Deus fez em nós. Não o que nós fazemos, mas aquilo que Deus fez conosco. O melhor testemunho de um cristão é a sua vida. É aquilo que Deus fez com você. E aí você vai dizer para as pessoas o que Deus fez. Não porque você era bonzinho, porque você estudou muito, porque você era pecador, morto nos pecados. Deus te salvou. Esse é o nosso papel. Compartilhar com o mundo. Então, nós podemos juntos pregar com mais eficiência o Evangelho. A igreja local, ela é como se fosse uma agência missionária local. E dali nós podemos pregar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no mundo, com parcerias nossas com outras parcerias de irmãos, e nós conseguimos alcançar isso. Então, nós começamos essa semana, até avisando os irmãos, mandar um vídeo, acho que o primeiro não rodou, vídeo de missões mundiais. Nós estamos compartilhando sobre missões ali, sobre o Ramadã, esse período lá de oração, e as orações para a conversão dos muçulmanos. Tenho mandado esses vídeos, comecei ontem, vou mandar um por semana, e vou ver se o segundo funciona, porque o primeiro se não rodou. O nosso comprometimento com missões. Nós temos uma dívida, um compromisso como igreja, de pregar o Evangelho para os outros. Nós não recebemos para ficar só para lá, só nós podemos ser salvos. Não. A salvação vem para todos aqueles que o Senhor chamar. Nós não sabemos quais são as pessoas que Deus chamou. Então nós temos que falar para todos que nós pudermos calar. Terceiro lugar, para denunciar os evangelhos falsos. Quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, consequentemente a gente acaba entrando num problema que é denunciar o falso evangelho. Nós não estamos aqui vendendo nada para ninguém. O Senhor Jesus disse que de graça você recebeu, de graça você dá. Quando você fala isso, aí você pensa, mas eu assisti um culto que o cara pediu dinheiro, tinha que dar carro, tinha que dar não sei o quê, tinha que ter sal grosso, lenço não sei o quê, óleo de não sei o quê. Jesus não disse isso não. Ele disse, de graça você recebeu, de graça você dá. Então quando você prega o verdadeiro evangelho, você confronta com o falso evangelho. E as pessoas vão pensar, peraí, você tem um evangelho que é diferente, não, o evangelho bíblico. E as pessoas vão notar em você, ou na sua igreja, que de fato você não tem comprometimento com aquelas falcatruas, com aqueles roubos, com aquelas coisas. Eu estava vendo algo ontem, de 20 anos atrás, um debate, e eles pegaram dessas igrejas aí que gostam de vender coisa para os outros, para vender promessas,
E eles pegaram o homem de morro abaixo, o homem tinha uma defesa fora de série. Hoje está aí um cara bilionário, tem igreja em tudo quanto é canto e continua vendendo a fé. E muita gente caindo. Não é a nossa praia, nós não vendemos nada, nós pregamos o Evangelho de Jesus. Então, quando você prega o Evangelho, por que você vai fazer parte de uma igreja? Para ter segurança, para pregar o Evangelho e para confrontar o falso Evangelho. Esse é o nosso comprometimento. Nós não podemos, está pregando, não. Tem que pregar o Evangelho verdadeiro. Não, você vai ficar denunciando os outros. Mas quando você prega o Evangelho verdadeiro, o falso é revelado. Quarto lugar, para edificar a igreja. Então, uma quarta razão é nos unir à igreja para nós edificarmos. Irmãos, todos nós fomos chamados para edificar uns aos outros. Então, quando nós participamos da igreja, tem gente que participa da igreja há anos, várias coisas, participa de eventos, de uma opção de coisas, e essa pessoa não tem um conhecimento verdadeiro do que é estar na igreja. Não edifica. Infelizmente, não edifica. E isso é um problema sério. Então, a pergunta: você tem um relacionamento vital com Cristo? Um relacionamento que muda a sua vida e daqueles que o cercam? Então, o nosso compromisso, em primeiro lugar, deve ser um compromisso que edifique. Então, eu não tenho só que participar da igreja para ter a minha garantia de salvação, ou seja, o fato de eu estar na igreja é um exemplo que provavelmente eu estou salvo, né? Isso aparenta, né, que a pessoa é salva, e eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que fazer isso por causa do Evangelho, pregar o Evangelho, denunciar o falso Evangelho e edificar a igreja. A pergunta é: você tem um relacionamento vital com Cristo? Um relacionamento que muda a sua vida e daqueles que te cercam? Nós somos chamados para edificar, não para destruir, não para derrubar. Muitos cristãos hoje parecem esquecidos de ser membro de uma igreja, ou esquecidos da própria igreja, por completo. Tem gente que fica muito tempo longe da igreja. Tem gente que não está preocupada em estar frequentando a igreja. Então não vai conseguir edificar, não vai conseguir evangelizar e vai facilitar para a entrada de um falso evangelho. 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, que já estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para edificação da igreja. Paulo está tratando lá em Corinto aquela outra gangue, aquele outro grupo, aquele outro partido que se dizia o partido de Cristo, o partido santão, e está falando sobre questões de dons, e ali estava exaltando o dom de línguas, que não estava edificando a igreja, estava trazendo conflito, divisão. Então ele fala: procure os melhores dons para a edificação da igreja. Se esse dom você está atrapalhando e derrubando, pensa bem. Então o comprometimento é com Cristo, irmãos. Nós temos que ter um bom relacionamento com Cristo. E se nós tivermos um bom relacionamento com Cristo, preste bem atenção, nós não vamos ter dificuldade de ter relacionamento com os nossos irmãos. Mas se nós temos um mau relacionamento com Cristo, é fácil para a gente ter problemas com irmãos, com qualquer um. Incorporar-se a uma igreja, tanto é um privilégio glorioso, como uma ajuda prática. Então, unir-se a uma igreja nos auxiliará a encorajar, a edificar nossos companheiros cristãos e sermos estimulados e edificados por eles. Então, é na igreja que nós vamos crescer juntos, um ajuda o outro a se firmar, a crescer, e é dessa forma que nós vamos caminhar. Em quinto lugar, nessa segunda pergunta, por que fazer parte da igreja? É para glorificar Deus. Deus nos fez para glorificá-lo. E quando Ele nos salva, é para a sua glorificação. Pedro diz isso lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 12. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observar as vossas boas obras, glorifica a Deus no dia da visitação. Irmão, o que você faz, o que eu faço, as pessoas veem, as pessoas sabem. E no dia da volta do Senhor, isso vai ser visto. No dia da visitação, no dia, Deus vai trazer isso à tona. Então, é necessário que a gente tenha um comprometimento em glorificar a Deus. Eu não glorifico a Deus se eu não tenho um compromisso, um relacionamento vital com Cristo. Eu não consigo fazer isso. Nós não conseguimos. Para ser membro de uma igreja de Cristo, é necessário um entendimento, um comprometimento, um relacionamento com Cristo.
E isso deve emanar na igreja. Se eu tenho esse compromisso, isso é vivo na igreja. Podemos dizer que Pedro ouviu bem o sino do seu Senhor, do nosso Senhor. Pedro, estando com o Senhor Jesus, ele ouviu lá em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que você tem feito glorifica a Deus? E por fim, nosso último tópico: o que envolve ser membro de uma igreja? O que implica? Como é que eu consigo ser membro de uma igreja? Então nós falamos o que é igreja, falamos as pessoas que compõem a igreja têm que ser pessoas que têm que ter um comprometimento com Cristo. A primeira coisa que nós falamos. Mas como ter esse compromisso com Cristo? Esse comprometimento. Quando eu era criança, eu fui ensinado que eu já tinha sido batizado e eu já estava pronto. Deus, já trabalhei minha vida, fiz crisma, fiz primeira comunhão, crisma, e eu achava que estava tudo certo. Mas a Bíblia mostra, e Deus me chamou lá dentro daquele bar que eu já contei aqui na igreja, de dentro de um bar bebendo cerveja, Deus me chamou lá, e depois através dos estudos bíblicos, inclusive esse estudo que eu estou dando para os novos crentes, foi um estudo que eu me converti, que eu aprendi, porque a conversão foi lá no bar, Deus me chamou do bar, mas Ele me colocou naquela igreja batista, e ali eu aprendi, através desse estudo que nós estamos ministrando nos domingos, pela live, pela mente, né, o sistema de internet lá. E a partir do conhecimento da Bíblia, eu vi que eu tinha que ter um comprometimento com Jesus. Eu precisava me arrepender dos meus pecados. Então, quando bebê, eu não podia. Eu não tinha como me arrepender dos pecados, porque eu não tinha conhecimento de pecados. Mas agora, adulto, com 22 anos, eu tive um reconhecimento através da Bíblia que eu sou pecador e de que eu estava longe de Deus. E longe de Deus, eu estava debaixo da ira de Deus e condenado à morte eterna. Dessa forma, eu ainda não era membro da igreja, mesmo com esse entendimento. Eu precisava me arrepender. Mesmo que Deus me chamou do bar, eu precisei ouvir do pastor, depois de 3 estudos, mais ou menos, de que eu ainda não era um membro da igreja, eu não fazia parte da igreja de Jesus. E eu falei, como é que faz para esse negócio? Ele falou, você precisa se arrepender. E às vezes a gente fala, eu não fiz nada de mal, não roubei, não matei, não. Nós nascemos pecadores. E aí eu me arrependi. E o pastor, ele me falou o que eu tinha que fazer. Eu me arrependi, confessei a Jesus, pedi perdão a Jesus pelos meus pecados. Eu fiz um pacto com Jesus, pacto com eu falei lá atrás. Eu fiz um pacto, eu me arrependi. Então, o que envolve ser membro da igreja? Um pacto com Jesus, se arrepender. E isso acontece quando Jesus nos chama. Ele me chamou dentro do bar. Ele pode estar chamando você agora, aqui, através desses estudos, através das mensagens que você tem ouvido aqui, ou de outros pastores, de um membro, irmão que já falou para você, que você já viu ouvindo a palavra de Deus. Esse membro, esse servo de Deus, ele é um instrumento de Deus agora para evangelizar, para testemunhar você, para você receber a salvação da perdição eterna. Então, em primeiro lugar, para ser membro da igreja, precisa entregar a vida para Jesus. Por que eu falei que igreja tem a ver com Cristo, com cristão? O budista não é cristão, o judeu não é cristão ainda, o espírita não é cristão ainda, o católico precisa reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e não o Papa, e aceitar Jesus. Precisa de um arrependimento. Então, em primeiro lugar, fazer parte da igreja de Jesus, arrependimento. A partir do arrependimento e fé. O que diz Marcos 1,15? Estou falando na Bíblia que você pode conferir. Dizendo ele, Jesus, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, arrependimento é o primeiro passo. E fé. É necessário arrepender-se e crer no arrependimento. A partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, Jesus perdoa, e os seus pecados do passado estão perdoados, o do presente e o do futuro. Você agora é uma nova criatura. Em segundo lugar, a igreja foi planejada para ser comunidade daqueles que nasceram de novo, a graça de Deus. Deus dando-nos arrependimento, e a fé é evidenciada por duas coisas. Então, Deus ele nos dá o arrependimento e a fé. Isso é evidenciado por duas coisas. A primeira coisa é, quem crê e for batizado será salvo. Então, a primeira coisa é ser batizado. Marcos 16,16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, para
ser membro, é necessário depois de arrepender-se, ser batizado. Ser batizado e participar da ceia do Senhor. Ou seja, essas duas coisas, batizado e participar da ceia, a ceia é o comprometimento, ou seja, faz parte do corpo de Cristo. Quando nós participamos da ceia, e por que a ceia não pode ser para todo mundo? Só para aquelas pessoas que estão em comunhão com a sua igreja local, que entregaram a vida para Jesus e se batizaram. Então, Jesus diz, quem crê, e não sou eu que estou falando de Jesus, e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então o batismo está alicerçado na autoridade de Jesus e na ordem que ele deu lá em Mateus 28, 18 a 20. E foi-me dar toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos mandei, ou ensinei. Então, o batismo é o primeiro passo, o segundo passo após o arrependimento e a fé. Depois a ceia, lá em Mateus 26 e 26 em diante, Jesus fala da ceia, primeiro com seus discípulos, e institui a ceia para a igreja. E Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 11, onde ele trata diretamente da ceia e como ela deve ser, que havia um outro problema em Corinto, que era o problema da ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu corpo, é o meu sangue, e o sangue da aliança derramado em favor dos meus, para o perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da vide, até aquele dia que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, Jesus instituiu o batismo e a ceia. O batismo é um sinal para o mundo de que nós estamos agora fazendo parte da igreja de Jesus. Para nós é a confirmação de que nós estamos entrando para o mundo, morrendo para Deus, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Mas isso precisa ter acontecido antes o quê? Um convencimento do Espírito Santo, um arrependimento pessoal, e aí depois que a gente faz isso, a gente vai para o batismo. É claro que isso tudo é estudado e você que decide se vai fazer isso ou não. A ceia depois é o próximo passo depois de batizar. Assim que a pessoa batiza, ela participa da ceia no tempo da igreja, de acordo com a rotina da igreja. E essa ceia representa o sinal de que a pessoa, ela não só faz parte da igreja local, mas a igreja universal de Cristo, o corpo de Cristo. Isso é um compromisso com Cristo. Então, quando alguém rejeita o batismo e a ceia do Senhor, ou qualquer outro mandamento que significa rejeitar a membresia da igreja entre os discípulos de Jesus Cristo. É dizer, não, eu não quero ser, eu quero Jesus, mas eu não quero ser membro da igreja dele, eu não quero ser discípulo. Então isso é rejeitar. E aí eu quero terminar, irmãos, com a palavra de Filipenses, ainda Filipenses, capítulo 1, versículo 27. E antes de eu falar isso, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Membresia da igreja é irmãos que têm compromisso com a igreja de Jesus. São pessoas que amam a Deus e amam o seu irmão. São pessoas que têm um novo nascimento. São pessoas que buscam um relacionamento com Cristo. São pessoas que de fato obedecem a Cristo. Não são pessoas ausentes aos cultos. São pessoas que têm comprometimento com a igreja e com o seu trabalho. Filipenses 1, 27 a 30. Somente portai-vos no modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, quer permanecer firmes em só espírito, combatendo juntos, como numa só alma pela fé do Evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já viste em mim, e que agora saibais que estáis em mim. Então, somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo. A membresia da igreja de Cristo, ela precisa ter entendimento bíblico. Uma igreja saudável tem membresia que é comprometida com o Senhor Jesus e com a sua obra. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. E Deus abençoe. Hoje nós passamos um pouquinho, mas eu espero que você tenha conseguido pegar o estudo aí. Tá bom? Então até domingo, conto com vocês, que Deus abençoe, uma boa semana.
um bom final de semana aí, que a gente está indo ainda para quinta e sexta. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por fazermos parte da igreja local e da igreja de Cristo, da igreja universal. Eu espero que a sua palavra tenha confirmado nos corações dos irmãos o interesse, Senhor Deus, de cada dia mais estarmos obedecendo ao Senhor Jesus. E nós sabemos que obedecer ao Senhor é estar em comunhão com os irmãos, é amar os irmãos, amando os irmãos como nós amamos ao Senhor. E que nós possamos ter um relacionamento vívido com o Senhor Jesus. Abençoe a tua igreja, abençoe os irmãos que até agora estavam conosco, estão conosco, que verão esse estudo, Senhor Deus, e possam ter esse entendimento e o privilégio de servir ao Senhor. Que cada um de nós tenha a marca de uma igreja, de um membro de uma igreja saudável. Que essa igreja seja uma igreja que tem as marcas e vive as marcas de uma igreja saudável. Que ela seja de fato luz para esse bairro. Que esse bairro veja Jesus nesta igreja, na vida de cada um de nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. Bom descanso e até a próxima em nome de Jesus.